Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Parintam Vande Guru Paramparam Ishvaru Guratmiti Murtibeda Vibhagne Vyomavda Vyapta Dehaya Dakshinamutaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharan Tamagocharan Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maha Om Shanti Shanti Shanti. Muito bem-vindos a mais um encontro sobre os Sutras Devocionais de Narada. Dessa vez sob o enfoque de James Schwartz, que é o professor do nosso querido professor Arlindo Nagar. Como a gente está vendo, o James Schwartz, ele demonstra a aplicabilidade desse estudo do Vedanta ortodoxo para esclarecer esses sutras devocionais. E já foi demonstrado muito lá acima que o que Narada está tratando aqui, em última instância, é da devoção não dual mesmo, que equivale ao autoconhecimento. Especificamente, quando se fala em amor, bem-aventurança, etc., é o alvo final de toda busca espiritual, de todo estudo espiritual, de toda dedicação espiritual, é a amorosidade, mas vista de um modo muito mais realista, muito mais efetivo, muito mais claro, que é dado quando a gente associa, por exemplo, esses sutras com o conhecimento desse Vedanta ortodoxo, dessa Sampradaya, a qual nós estudamos e fazemos parte, graças a Deus. Então, o Narada está discorrendo aqui, basicamente, sobre as associações. A grande bênção é uma associação com uma grande alma, com uma Mahatma. Então, é muito importante essa associação, mas ela ocorre fundamentalmente por graça. Por isso que se diz que não adianta ficar procurando uma Mahatma. Quando for a sua hora de encontrar uma Mahatma, essa hora acontece. E, por outro lado, uma escritura bem encaminhada, bem explicada, para uma Sampradaya competente, etc., tem praticamente esse tipo de efeito. Muito embora o principal ensino que a gente tem no convívio com o Mahatma é por exemplo, já que o exemplo é o modo mais eficaz de ensino, que é por demonstração diante das circunstâncias da vida. Então, a gente parou aqui no verso 44. O que o Narada ele diz? Ele fala da associação com materialistas. Então, o Narada ele diz que a associação com materialistas ela vai fundamentalmente perturbar sua mente. A associação com materialistas causa raiva, causa confusão, esquecimento, perda de inteligência. Perda de inteligência, qual é a principal, qual é a demonstração mais efetiva que a gente vê de inteligência? É o discernimento, é o juízo, é a capacidade do indivíduo separar aquilo que Jesus dizia, o joio do trigo, porque é uma inteligência que a gente muitas vezes chama de inteligência que não separa isso, é uma inteligência que acaba sendo desperdiçada pela falta de discriminação, que é a falta de saber, em última instância, o que se quer realmente. Então, finalmente, isso tudo resulta numa total calamidade espiritual. O que quer dizer isso? Total calamidade espiritual é calamidade espiritual mesmo. Você achou que estava apontando para o autoconhecimento e você destrambelha para qualquer outra coisa, em relação aos objetos de Nietzsche. E a sua meta do autoconhecimento fica praticamente inoperante. Eu vou falar alguma coisa sobre esse verso, mas primeiro vamos ler os comentários do James, que ele praticamente toca em tudo o que eu pensei aqui. Mas tem um pequeno detalhe pragmático e
e de boa convivência também, né? Que a gente não pode esquecer. Então, o James ele começa assim, aquele velho ditado, né? Diga-me quem são seus amigos e eu lhe direi quem você é, né? Quem são suas companhias, né? Embora você possa fazer as duas coisas simultaneamente, que coisas são essas? Se houver alguma dúvida, primeiro, livre-se de relacionamentos negativos e depois cultive relacionamentos positivos. Se você tentar beneficiar-se dos dois, só irá conseguir uma mente conflituosa. Então, aqui ele deu uma dica, ele deu aqui um procedimento, ele deu aqui uma sugestão muito boa. Embora você possa livrar-se de relacionamentos negativos e, simultaneamente, cultivar os positivos e vice-versa, se você tiver alguma dúvida, primeiro, deixa que o campo dármico que diz respeito a você fique límpido de influências que não são positivas para o seu objetivo. Por quê? Porque uma vez que o campo dármico à sua volta esteja liberado disso, a chance de você cultivar relacionamentos positivos é muito maior, porque você não vai ter a interferência dada pelos seus relacionamentos negativos. Então, é como se você estivesse preparando o terreno para uma semeadura, né? Primeiro você vai lá, tira as ervas daninhas, cuida da terra, você revolve aquela terra, você trata aquela terra adequadamente, depois você entra com a semente. É a mesma coisa, né? Primeiro você perde o vínculo com esses relacionamentos mais negativos, e agora sim você tem um espaço para um cultivo mais delicado, né? O cultivo de relacionamentos positivos, né, conducentes ao nosso objetivo, ele é mais delicado, ele é mais sutil, né, ele demanda vamos dizer assim, uma entrega, né, um cuidado maior. E relacionamento negativo é aquilo que a gente sabe, ele acaba terminando em algum tipo de disputa e conflito. Então, ele trafega, vamos dizer assim, entre objetos mais densos de Nietzsche, né? Um relacionamento mais positivo, ele é mais sutil, né? Ele é menos interessado, né, nesse jogo de objetos, né, que estão aí sendo vinculados através de medos e desejos. Por isso que ele deu essa dica. Se você tiver uma dúvida, primeiro você afasta, né, os elementos que vão perturbar esse cultivo mais cuidadoso e depois você se dedica. Mas, em geral, a gente vai fazendo isso meio que simultaneamente. E alguns relacionamentos que pareciam prejudiciais, eles podem, inclusive, desabrochar, né? À medida que as pessoas vão vendo que você está lidando de uma forma diferente, isso pode atrair pessoas com as quais você tinha relacionamentos não muito positivos, né? Se você não se livrar de relacionamentos negativos, você vai regredir. Porque os materialistas ignorantes, aqueles que não estão interessados em autoconhecimento, que estão identificados com suas vássanas mais vinculativas, valorizam tão somente a segurança e o prazer. Pois é, materialista ignorante mesmo não valoriza sequer o cultivo da virtude, né? Então, eles trafegam realmente num mundo objetal muito denso. E eles não valorizam a liberdade que eles acreditam que não é empiricamente verificável e definitivamente, principalmente para a nossa cultura, não é lucrativo, né? Uma liberdade verdadeira não é lucrativa, então não interessa a maior parte desses materialistas mais densos, né? E a outra coisa é que essas pessoas já têm uma visão delas do que é liberdade. Liberdade é liberdade de poder gozar os frutos, né? Poder se empenhar nas ações e ter todas as condições de usufruir dos resultados dessas ações. Então, eles não compreendem empiricamente o que seria essa liberdade dada pelo autoconhecimento. E, a bem da verdade, não estão interessados nela. A coisa é muito simples. A associação com eles, com esses materialistas ignorantes, né, apenas valorizando segurança e prazer, que são aqueles interesses mais básicos que a gente viu ali lá no começo, lá na essência da iluminação, né, na parte inicial lá do Yoga das Gunas.
estão ligados a coisas muito básicas, né? Prazer e segurança. A associação com esses que cultivam basicamente a busca do prazer e da segurança semeia impulsos egoístas. Como o Bhagavad Gita diz, abre aspas, o que diz o Senhor Krishna? Quando você lida com os objetos dos sentidos, surge uma fantasia em relação a eles. Dessa fantasia nasce o desejo. O desejo, ele causa raiva, e a raiva causa ilusão. Os iludidos perdem de vista o seu propósito. Quando você esquece o seu propósito, você perde o juízo, você perde a discriminação, você perde a capacidade de discernimento. Sem discriminação, sem saber separar aquilo que é relevante daquilo que não é, a sua alma está perdida. A sua alma não conseguiu encontrar o que realmente ela é. Aqui ele mostra uma sequência que eu sempre acho muito bom comentar. Quando você lida com os objetos dos sentidos, se você não investigar isso com cuidado, vai surgir uma fantasia em relação a eles. Qual é a fantasia básica? É que eles podem lhe dar o que você está querendo. Esse é o fundamento básico da ilusão em relação ao mundo objetal. Esses objetos podem me dar o que eu estou querendo. Eu estou querendo prazer, estou querendo segurança, estou querendo reconhecimento, não importa. Esse monte de objetos densos e sutis. Dessa fantasia de você ver que o objeto pode vir a lhe dar alguma coisa, surge o desejo pelos objetos. Só que, quando se anda pelo campo dármico, o desejo, muitas vezes, ele não é atendido pelo campo dármico, por motivos que nós já vimos várias vezes lá acima. Então, isso naturalmente causa raiva. A raiva, inevitavelmente, vem. Sempre que a gente está com raiva, a gente pode pesquisar, vamos ver que tem um desejo, muitas vezes trabalhando com uma expectativa que não foi atendida. Isso é inevitável. Se você está com raiva, o seu desejo sofreu algum tipo de bloqueio. Tá? E a raiva causa ilusão. Quais são as ilusões que a raiva causa? A raiva aumenta a identificação com as vássanas vinculativas. Você vai querer superar a raiva, usando a raiva para conseguir destruir aquilo que está impedindo você de conseguir o que você quer. Então, a partir daí, a confusão já está totalmente armada. O indivíduo não vê que é o campo dármico que está determinando isso. Então, ele vai atribuir a alguma pessoa, a algum ideal, a alguma ideologia, e a gente entra nesse inferno de combate que é esses múltiplos desejos frustrados no seio da humanidade. Todo combate humano ele decorre disso, uma série de desejos frustrados de um lado e de outro. Então, os iludidos perdem de vista o seu propósito. É por isso que as pessoas, muitas vezes, começam de um jeito na vida e terminam de outro. Terminam engajados até em situações cada vez piores. Então, tem um risco de cair muito grande, porque esse ciclo vai ficando vicioso, ele agarra o indivíduo, ele deixa o indivíduo metido no lodaçal. Desejo frustrado, raiva, ilusão. Aí eu procuro outros recursos para alcançar o que eu queria, eu me afundo cada vez mais e isso vai no redemoinho constante, cada vez afundando mais. Então, quando você perde o seu propósito, aí você já perdeu o seu juízo há muito tempo. E no caso da gente cujo nosso propósito é o autoconhecimento, isso aqui naturalmente é um desastre. Isso aqui tudo é receita para que a sua mente se torne um instrumento absolutamente inútil para discriminar, porque vai estar completamente engajada nessa busca de desejos, fugir dos medos, superar aqueles que a pessoa acha que estão atrapalhando ela. Então, é uma mente inútil para discriminação, ela não tem condição de discriminar. Então, ela não tem condição de lidar com o Gnana Yoga e ela não tem condição de desenvolver uma devoção madura. Por isso que o Krishna diz aqui que sua alma está perdida. Você vai voltar para a fila de novo, porque você se complicou completamente. É como se você não tivesse compreendido absolutamente nada. Então, vai voltar mesmo. Consumidores autocentrados, aqueles que estão exclusivamente vendo o seu benefício egóico através do consumo de qualquer coisa, inclusive ideologias,
Amores podem ser amores platônicos, podem ser desejos abstratos, não importa. Às vezes o indivíduo está diante de um objeto sutil e acha que ele não vai trazer problema. Ele traz problema beça se você se vincula a ele. E muitas vezes ele traz problemas mais difíceis, porque o objeto sutil ele tem uma tangibilidade muito difícil, né? Ele não é um bem, uma casa sua que pegou fogo. Muitas vezes é um ideal deturpado que a pessoa pode arrastar para o resto da vida. E é difícil lidar com esse tipo de objeto, porque para parar de lidar com esse objeto só por investigação ou por um trabalho interno, qual é o outro ser humano que vai conseguir tangenciar esse objeto, né? Então, esses consumidores autocentrados de bens materiais está implicando esses objetos sutis que eu falei, é matéria mesmo, só que é sutil, tá? E experiências frívolas, né? Experiências fúteis, experiências passageiras, fugazes, não estão interessados em escrituras e satsangs, não estão interessados. Meu mestre, Swami Chinmayananda, disse, abre aspas, existem homens animais, homens e homens-deus. Os humanos são homens, né? São cristais a serem trabalhados, né? E podem evoluir ou para homens-deus ou regredir para homens-animais. Entregar-se às vássanas mundanas converte um homem em um homem animal. Então, não há como ser lapidado, na verdade, esse diamante bruto aqui, ele vai voltar à Terra e vai ter que ser refeito tudo de novo. Esses exemplos a gente vê à beça, né? Não precisa nem descrever aqui para a gente ver isso ocorrendo ao largo na humanidade, né? Em massa. Então, o ser humano ele tem essa característica bem peculiar, né? Ou ele vai se lapidando, vai se aprofundando no que realmente ele quer, o discernimento dele aumenta, o juízo dele aumenta, ele consegue finalmente objetivar a incapacidade de Nietzsche de dar a ele o que ele quer, porque o que ele está buscando é ele mesmo. Então, ou ele vai por isso, ou então ele entra nessas espirais descendentes de medo e desejo, e aí a ruína da alma é inevitável. Bom, esses comentários são preciosos, e eu só gostaria de acrescentar uma coisa, né? A associação com materialistas causa todo esse tipo de problema que incapacita o seu corpo sutil para as tarefas que a gente quer que ele seja habilitado aqui nesse estudo. Entretanto, a associação com materialistas não quer dizer que você não vai ter contato nenhum com materialistas. O fundamental é que quando você entra em contato com uma pessoa materialista, você compreenda o lado dela, né? Até para você não entrar no proselitismo, não fazer expectativas dela que ela não pode cumprir por um desinteresse da compreensão dela mesmo, pelo papel que ela exerce no campo dármico. Então, a pessoa tem que saber pesar as coisas, né? No decorrer da sua vida, você é obrigado a fazer essas associações. E muitas vezes você as faz voluntariamente. Suas amizades não precisam terminar, mas a visão que você tem delas precisa ser redimensionada de modo adequado, né? E quem vai redimensionar? É você. Você vai ter que carregar esse redimensionamento, porque isso não tem como ficar a cargo da pessoa. É você que está mudando a visão sobre ela, não é ela que está mudando a visão sobre você. Para ela, você continua o mesmo, né? As mudanças são muito sutis, né? Talvez pessoas mais sutis notem as suas mudanças quando você se aprofunda no autoconhecimento, mas pessoas mais ligadas a prazer, segurança, coisas mais básicas, né? Que é o reconhecimento egóico, etc., elas acabam não reparando muita coisa, porque a mente delas está muito ligada a esse lidar dessas vacinas, que a gente sabe que consome demais a pessoa, né? Então, a gente tem que ter só um pouco de cuidado, né? A associação com materialistas é o seguinte, não coloque fichas nisso, pronto. Ah, mas então eu vou continuar a ter amigos que são bons, são pessoas que dá para se relacionar e são materialistas? Por que não? Não tem problema, né? Mas tenha juízo ao lidar com isso, né?
todo redimensionamento, toda reformatação de visão sua, naturalmente vai ter que ser executada por você mesmo, de acordo, de preferência, com esse grande mapa, né, que a gente chama de Vedanta, que mais que te dá recursos para lidar com isso. Agora, se você apostar as fichas nisso, você vai ter um problema muito grave, né, e você tem que saber o que está acontecendo. Por exemplo, vai uma pessoa e está nesse caminho espiritual e se associa, por exemplo, tá? Um estudante se associa com uma antiga conhecida dele, que ele gosta muito, que tem muita atração, etc. Só que essa antiga conhecida dele, ela é uma materialista empedernida. Isso quer dizer que, naturalmente, esse relacionamento ele vai ter um conflito. E quem lida com conflito é o coitado do corpo sutil, que as pessoas ainda atribuem a ele um monte de problemas. Não, você vai pegar o seu computador e você vai jogá-lo no lixo se você fizer isso. É a mesma coisa, né? Então, você tem que ter cuidado, ver onde você bota as suas fichas. Uma relação entre uma pessoa que quer o autoconhecimento, né, uma relação íntima, e uma outra pessoa que é puramente materialista, ela tem um potencial de conflito gigantesco. Então, veja lá, né? Se você quer paz, você aprende a paz para mostrar a paz. Você não tem como aprender a paz em uma relação conflituosa. Então, a pessoa tem que ir por ela mesma, né? Vai seguindo as escrituras, mas você vai balizando isso com a sua vida cotidiana. Esse é o único comentário que eu queria fazer, né? Que a gente sempre tem que ver o seguinte: nunca é essa coisa 880, né? 0 ou 100. Não, a gente sempre trabalha numa penumbra, essa é a condição humana. O ser humano ele vai trabalhando numa penumbra, né? Então, cuidado, né? É associação com materialistas. Pode traduzir assim: não coloque as fichas nisso, né? Se você nota, né, uma tendência sua a cultivar relações, né, erótico-afetivas, né, etc., cuidado onde você coloca as suas fichas, né? Muito cuidado, para que você não crie um impedimento inútil, que não vai adiantar a relação, não vai adiantar o lado da pessoa materialista, e para você vai ser um transtorno absoluto. Tá? Esse é o único comentário que eu queria colocar aqui. E de resto, como sempre, o James é muito preciso, né? Então, alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Vocês têm alguma ideia? Tem alguma coisa que gostariam de falar? Beleza? Então, eu vou continuar, né? Sempre lembrando que vocês podem interromper a hora que bem entenderem e voltar para esse verso, não tem problema. Então, vamos continuar aqui. É claro, né, gente? Sempre que a gente vê um verso desse, um comentário desse, a gente primeiro traz ele para a gente, ver assim, dentro do âmbito do que eu estou querendo, como é que eu vou lidar com isso na minha vida prática? O que eu quero? Eu quero me assentar no autoconhecimento, tá? Porque todos aqui têm autoconhecimento, nem que seja indireto, né? Outros estão com conhecimento direto, mas precisa dar aquela assentada no dia a dia, o famoso nididhyasana, né? Você está no seu dia a dia. Então, sempre tem que ter isso em mente. O que eu quero? O que eu estou fazendo? O que está sendo importante para mim? Né? Eu aprendi esse conhecimento, né? Shravanamana, agora estou no nididhyasana, né? Como é que eu vou usar isso? Eu vou usar a discriminação para entrar em situações conflituosas, ou eu vou usar ela para valorizar situações onde a paz prevalece? Então, a gente tem que ter sempre claro o que você está querendo em cada situação dessa. O que você quer em cada situação dessa é a mesma coisa sempre. É o assentamento do autoconhecimento, é os efeitos desse autoconhecimento. Não importa com quem você esteja lidando, não importa a situação, não importa a imprevisibilidade ou não de onde você está, tá? Você, quem tem o autoconhecimento, ele é como se fosse um avião que circula em todas as condições de tempo, todas, né? Ele voa de manhã, voa de tarde, voa de noite, voa com combustível ruim, voa com sistema de navegação que não funciona bem, voa no céu tempestuoso, voa no céu claro. É isso que o Nididhyasana faz, né? Ele estabiliza o indivíduo naquilo que é estável, que é você mesmo, em qualquer situação, não importa. Você está lidando com gente materialista, você está lidando com gente espiritualista, não tem, está lidando com gente realizada, não tem problema nenhum. Sempre a meta é sempre a mesma, né? É estabilidade mental em tudo.
Então, você pode ser apanhado por um imprevisto, como eu estou agora, e você está estável, está pesquisando, está vendo, né? Você vai ficando estável. É estabilidade da mente em todas as situações. Não esqueçam as palavras do Sr. Krishna, né, no Bhagavad Gita. Não lembro exatamente o verso, o capítulo, mas aquele que tem o autoconhecimento, ele tem uma mente estável, a mente dele é uma mente ponderada, é uma mente equânime, né? A mente dele não fica sendo jogada pelas circunstâncias para a esquerda, nem para a direita, nem para lugar nenhum, nem para cima, nem para baixo. É uma mente estável, é isso mesmo, é uma mente estável, equânime. Né? O Swami Paramarthananda, ele tem aquele método do FIR, né? Da frequência, intensidade e recuperação, para que a pessoa vá aferindo, independentemente da situação em que ela está, o quanto ela retoma o assentamento dela, se uma vez ele é perturbado. Né? Para isso que tem esse monte de recursos. Né? Você está numa situação completamente inusitada, aplica o FIR também, pô, deu uma desestabilizada, dá uma olhada, aplica o conhecimento, né? Avalia se aquela frequência ocorre, se aquilo está menos intenso, se você retoma com mais rapidez. Quem vai se dedicando ao Vedanta vai notando isso, que você retoma você mesmo com mais rapidez, como se você saísse da pista, mas na hora que você volta, você retoma bem, numa boa velocidade, estável, né? A gente tem que ter sempre isso em mente. O que eu estou querendo? Né? Qual é a minha posição no campo dármico? Qual é a minha posição fundamental aqui? A sua posição é sempre a mesma. Sempre a mesma. O seu posicionamento é: eu estou centrado em mim mesmo, eu sei quem eu sou. Eu sei que essa pessoa que está falando comigo sou eu, travestido com uma outra composição, né, de personalidade Vasanas. Eu sei que esse ambiente todo sou eu aparecendo dessa forma. E essa forma é o meu Parabdha Karma. Você pode fazer uma leitura completamente diferente do usual que as pessoas fazem e interagir com elas de um modo muito natural, muito simples, muito objetivo e, por que não dizer, muito agradável. Né? Você é muito disponível, vai ficando muito agradável. Então, eu vou continuar aqui, tá? Qualquer comentário, vocês podem parar e acrescentar alguma coisa. Bom, aí o Narada vai fazer um comentário que é para as pessoas terem cuidado com as coisas que parecem que começam pequenas, né? Porque elas se transformam em coisas muito problemáticas de uma hora para outra. Então, no verso 45, o Narada ele fala o seguinte: tais como ondas impulsionadas pela associação com objetos, esses efeitos ruins, aqueles que ele falou lá em cima, se acumulam em um grande oceano de misérias. Né? Então, imagina que você, quando se associa com o objeto daquele, que ele está falando ali de sentimentos, né, impressões, imagina isso, você se associou com aquilo. Imagina que aquilo é como se fosse o motor, né? O motor de uma onda. Você está no oceano. Aquilo é o motor de uma onda. Né? Então, você no começo só tem uma pequena onda de perturbação. Aí você continua associado com isso. Pela própria dinâmica do campo, que a gente já leu em outros livros, que a gente também comentou aqui nesse livro, no Panchadasa, isso é muito comum, isso tudo vai dando um somatório no campo dármico, porque o campo dármico ele vai respondendo de acordo com o que você coloca nele. Se você coloca esses efeitos ruins, o campo dármico ele responde com efeitos ruins, porque é da natureza. Para o campo dármico não tem efeito ruim nem bom, tem efeito ruim nem bom para você. Então, o campo dármico bota como resposta aquilo que você alimentou. E aí isso vira um tsunami. Esses efeitos ruins se amplificam, dependendo do seu Parabdha Karma, a coisa fica num nível insuportável. É por isso que você vê tantas pessoas se complicando a partir, por exemplo, de uma pequena e simples relação. Né? Junta tudo. Por isso que você vê as varas de família, né, em juizados cíveis, com uma montanha de loucuras, uma coisa impressionante, como é que dentro das relações familiares você pode ter um inferno tão grande. Né? É por causa disso, é por causa desse mecanismo. Tá? Inicialmente parece uma pequena onda, mas se você persiste lá e a situação do campo dármico está refletindo um karma, que isso já vem
acumulando, pronto para deflagrar, você pode, por um piscar de olhos, se complicar tremendamente numa situação muito difícil, né? Imagina uma pessoa muito gananciosa que se mete a roubar um banco, por exemplo, né? Olha isso ocorre tantas vezes. A gente chama, o cara está pagando um pato, porque ele entra ali e ele, que começou só com um sonho de riqueza, ele vai para o inferno mesmo, é de uma hora para outra. Então, esses efeitos ruins, eles vão se somando, eles vão trabalhando exponencialmente um no outro, não é nem um somatório. Então, você acaba saindo daquela onda, você acaba entrando no oceano. Isso é uma advertência do Narada, para a gente ter muito cuidado com aquilo que a gente injeta nesse campo, né? As tendências rajásicas e tamásicas, ele está se referindo aqui às vasanas vinculativas de estruturação rajásica e tamásica. Elas são um câncer oculto que muitas vezes só é descoberto quando é tarde demais para se fazer algo sobre ele. Por exemplo, você pode pensar que é uma pessoa muito simpática, mas em certas circunstâncias você não consegue controlar sua raiva. Todo mundo vê que você não controla a sua raiva, exceto você, que não consegue ver que a sua raiva sai de linha o tempo todo. Ou você pode pensar que tem seu consumo de álcool sob controle, quando, na verdade, você é um alcoólatra. Se você tiver sorte de encontrar amigos sinceros que chegam para você e dizem que você está exagerando. Mas, em geral, isso pode passar em branco. Todo mundo sabe que você pega pesado, mas você acha que não. É Maia. Maia tem esse drible extraordinário. É por isso que essas coisas pequenas ficam gigantescas. Pode ser que você seja um baita caso de doença de iluminação, mas acha que é a mais humilde das pessoas. Tendências negativas começam como pequenas ondulações, mas elas podem gradualmente se transformar em um enorme tsunami que acabará por deixar em frangalhos a sua mente. Sua mente vai ficar um instrumento roto, né, incapaz. Extirpe o desejo pela raiz antes de se engajar em ações, né? Isso tem uma ideia muito bacana aqui. Inicialmente, você pode pensar apenas que um objeto é agradável. Isso é inicialmente, mas isso rapidamente se torna uma atração, e uma atração se torna um valor. Quando você valoriza algo, você o quer. E quando você sente um gostinho, você o quer mais. Quanto mais você o quer, mais inatingível lhe parece, né? Mais insatisfeito você vai ficando, é isso que ele está querendo dizer. E mais a sua autoestima sofre. Você se sente fracassado, porque é incapaz de exercer algum controle. Quando sua autoestima sofre, tem início um longo declínio pelas arriscadas vias da obsessão, pelas arriscadas vias do vício e, em última análise, de uma depressão, né, com potencial destruidor da sua vida, particularmente se você tentar tratar a sua depressão com substâncias químicas, né? Você vai avariar seriamente, depois de muito tempo, o seu órgão, né, o cérebro, que está traduzindo os impulsos que a gente precisa do corpo sutil. Você pode sentir que sua própria sobrevivência depende do objeto. Um artigo no jornal de hoje, James comentando, né, dizia que um homem perdeu as economias de sua vida, $780 mil, para dois médiuns que prometeram reuni-lo a uma mulher que ele já havia amado anteriormente. Então, qual é a recomendação aqui da investigação? Antes de você se engajar em ações, entenda claramente que, se há um desejo por um objeto, a luz, né, quando ele é visto à luz do ensinamento, ele está mostrando que você não está avaliando bem. Ele está querendo dizer o seguinte: engaje-se nas ações com espírito de Karma Yoga. Se há um desejo que você tem que ter,
é entrar nas ações com o espírito de Karma Yoga, né? Mas nunca com o desejo como ocorre normalmente entre as interações humanas. Então, por isso que ele está querendo dizer, extirpe o desejo pela raiz, antes de se engajar em ações. E, como sempre, para extirpar o desejo pela raiz, você usa dois tipos de conhecimento básicos. O Karma Yoga, que é a sua correta colocação diante da ação, é o espírito adequado com o qual você vai diante da ação, e o Gnana Yoga, que já te mostrou que o desejo pelos objetos não vai dar o que você quer. Então, com base nisso, aí sim, aí você entra na ação. Então, o que é isso? Você está, através da sua compreensão e através da sua postura adequada diante da ação, extirpando os seus interesses de desejo naquela ação. Não se iluda, muitas vezes o indivíduo ele tem um bom conhecimento dele mesmo, ele tem uma atitude de Karma Yoga bem adequada, bem compreendida, e muitas vezes entra o desejo. Então, ele tem que ser extirpado, ele tem que ser compreendido e eliminado através da compreensão e da postura adequada, a postura do Karma Yoga. Então, a gente nunca pode esquecer disso. Esse é o recurso. Como você vê, né, numa situação dessa, mais uma vez vem essa dobradinha que essa Sampradaya usa muito, né? Karma Yoga e Gnana Yoga. Essa dobradinha ela tem um efeito sensacional, né? O Karma Yoga te situa em Nitya e o Gnana Yoga te situa no que você é de verdade. Então, está sempre trabalhando com os dois, né? Estou sempre trabalhando, como Krishna dizia, qual é o conhecimento verdadeiro? O conhecimento completo. É o conhecimento do conhecedor do campo e o conhecimento do campo. O conhecimento do campo é saber lidar com o campo adequadamente. O conhecimento de você mesmo é saber que você não está reduzido ao campo, né? A sua existência, tudo que você é, não depende do campo, né? O último parágrafo aqui desse verso, ele diz aqui, ó, é aquilo que a gente tinha comentado um pouco acima. Ao primeiro sinal do desejo, você está diante de uma ação. A hora que surge ali um primeiro sinal de desejo, tome uma decisão, tá? É uma decisão. Por mais que você se sinta arrastado pelo desejo, tome uma decisão, sankalpa, de não correr atrás dele e intensifique a sua investigação. Traz para você todo o conhecimento investigativo que o Vedanta tem, né? Traz tudo. Mais vale prevenir do que remediar, é o velho ditado. Fique longe de pessoas não espiritualizadas, né? Não aposte a ficha nelas, né? Se você puder, fica longe, incluindo professores espirituais pedantes e narcisistas que não seguem o Dharma. Em última instância, professores espirituais pedantes e narcisistas que abstraem Ishvara dos seus ensinamentos. E ponto final. Pronto, ele deu aqui um resumo do que deve ser feito, né? É claro que, se você tiver uma váscula vinculativa em relação a esse desejo, essa primeira manobra aqui, ela pode fracassar várias vezes. O fato dela fracassar várias vezes não quer dizer que você vai abandonar a sua investigação, né? O fato, se ela fracassar várias vezes essa manobra, quer dizer que você tem que, em geral, dar uma olhada em coisas mais básicas, né? O que eu quero? Que valores eu tenho que aprender a valorar? Muitas vezes, um desejo que você tem por alguma coisa, ele é compreendido e eliminado quando você aprende que o valor que você tem que cultivar para o autoconhecimento não comporta aquele desejo. Mas aí você precisa ficar um tempo com você mesmo. O Vedanta, ele demanda, às vezes o James diz isso, ele demanda um esforço intelectual considerável. Por quê? Porque você tem que ficar com uma compreensão, às vezes, por muito tempo. E você tem que testá-la na sua vida. Por isso que ele demanda isso. É uma espécie de vigilância contínua, só que é uma vigilância paramentada. É uma vigilância que tem recursos para continuar vigiando e para, no futuro, tornar a vigilância específica em relação àquilo desnecessária, porque já foi introjetada.
o indivíduo já conseguiu introjetar isso nele. Então, sempre é isso aqui. Você está diante de uma ação, ao primeiro sinal de um desejo, uma coisa vinculativa, aquela que diz, tem que ser assim, esses que são os desejos problemáticos, isso tem que ser assim, isso é o vínculo, eu não estou com uma preferência, eu estou com um ditador dentro de mim, dizendo como tem que ser. Então, ao primeiro sinal desse tipo de desejo, você exercita essa decisão, de objetivar esse tipo de desejo, e você começa a investigação. Se isso não está funcionando muito bem, age como Karma Yoga mesmo. Se isso não está funcionando muito bem, vai nas investigações mais básicas do Vedanta, vê o que você está querendo. Estamos repetindo tudo de novo. Vê o que você está querendo. Procura no teu naipe de valores aquele que está alimentando esse desejo. Compara com a substituição que o Vedanta propõe. Exercita isso. Esse exercício ele é de compreensão. É por isso que dá trabalho, muito trabalho. Você vai mudar a sua compreensão sobre o seu valor que está alimentando um desejo desse que tem esse potencial de te agarrar. Como ele botou ali em cima, desenvolver um valor, aí você vai puxar o desejo através desse valor. Tem que ter um certo cuidado com isso. Alguém quer fazer algum comentário sobre isso? E só um detalhe, tem que ter muito cuidado com esses professores que não incluem Ishvara, porque a tendência deles é encarar, quem não inclui Ishvara, acaba encarando o campo dármico como algo inerte, como algo inerte que tem uma regra mecânica. E o indivíduo que vê o campo dármico desse jeito, ele invariavelmente ele se coloca como o centro do campo dármico. Por isso que ele diz que são professores narcisistas. É como se ele estivesse regindo aquele campo dármico. E muitos devotos mais ingênuos acabam acreditando nisso, especialmente se o professor ele tem algumas habilidades parapsíquicas, como, por exemplo, ter uma Shakti forte dessas, que consegue silenciar uma mente muito turbulenta. Então, eu conheço vários casos desses, eu já tive diante de uma pessoa dessa, e conheço muitas pessoas que já tiveram contato com gente assim também. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Isso é muito perigoso. Está por trás de vários problemas que a gente vê aí de gurudons, de carreiras espirituais que depois declinam, processos judiciais, vai todo tipo de confusão em relação a isso. Então, tem que ter muito cuidado. Alguém quer comentar alguma coisa sobre esse... Oi, fala, Marcelo. Você já falou a respeito desses tipos de professores. A outra coisa é outras pessoas que se dizem espiritualizadas, Acho que a gente tem que sempre observar se as ações correspondem ao que elas professam. Então, ou seja, são dármicos, os comportamentos, as ações e tal. Porque nós vimos que tem aqueles 5 estágios de devoção, desde o materialista até o Gnani, então tem muita gente dentro dessa escala que fala uma coisa, mas não pratica, Os atos, eu tenho pessoas queridas, assim, de conhecimento, mas você vê que a pessoa fica se vangloriando, que eu sou muito religiosa, papapá, mas você vê que é totalmente contraditória a vida que a pessoa leva, entendeu? Os comportamentos. Então quer dizer, você não pode falar, é espiritualizada? Não é. Esse espiritualizado é dármico, Ainda que não tenha, não tem nada necessariamente, não posso nem ter ouvido falar de Vedanta, mas pode estar lá na escala 1, 2, até tanto é que a gente conhece ateístas que têm comportamentos louváveis e levam uma vida, na verdade, muito tranquila, muito dármica, aliás. A única coisa com certeza. Então, eu acho que a gente tem que ter esse juízo assim, discriminativo para avaliar bem isso daí, essa colocação. Isso é importante também mesmo, verdade, porque a pessoa que fala isso, ela é uma pessoa, vamos brincar, ela é materialmente espiritualizada, Isso, exatamente. ela tá,
ela está interessada em benefícios sutis, né? Esse quadro que a gente viu ali dos 5, né? Ele pode ser um bom modo de olhar isso, né? Porque a gente está sempre olhando tudo isso do ponto de vista da devoção. É um bom modo de olhar, né? Como é que é a devoção dessa pessoa, né? Realmente tem ateus que eles são devotados à verdade e ao próximo mesmo. E são muito mais éticos, né? Muito mais dármicos do que muitos espiritualistas. Isso é uma grande verdade que você falou mesmo. E como Cristo disse, né? Nem todos que disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, né? Mas aquele que fizer a vontade do meu Pai. Então, é isso aí. Então, as pessoas, às vezes, estão de fachada só, vamos dizer. É verdade. Tem muitos ateus que são virtuosos, né? Eles buscam a virtude, né? Muito mais do que muitos espiritualistas. Esse quadro aí de 5, ele é uma boa lente para olhar isso, né? Quando a gente está lidando com pessoas ditas espiritualizadas, né? E aquela coisa, né? O indivíduo mostra pelo exemplo, né? Realmente, pela vida da pessoa, dá para a gente ver, né? Se realmente isso espelha o que ela está falando ou não, né? A gente sempre consegue, na nossa experiência diária, aplicando esses conhecimentos, a gente consegue ter uma visão muito razoável do entorno, né? Então, a pessoa tem que se desapegar das ideias pré-concebidas que ela tem e aplicar essas lentes, por exemplo, essa lente que o Marcelo falou. Como é que é a devoção dessa pessoa? Isso é uma boa lente, né? Um bom modo de você focar aquilo e ver, bom, como é que é essa pessoa que diz que é espiritualizada? Será que ela é mesmo? Às vezes a coisa é sutil. Muitas vezes uma pessoa ela é espiritualizada porque ela quer um reconhecimento espiritual, né? Vocês conhecem aquela piada de que tinha dois sacerdotes diante de um altar, assim, né? E um deles olhou assim para o altar e disse assim: Senhor, eu não sou nada mesmo diante do Senhor. Eu sou uma nulidade. Aí o outro sacerdote olhou para ele, aí começou a bater no peito também. Sim, Senhor, eu também sou uma nulidade, eu não sou nada. Eu não sou nada, nada, nada. Aí tinha ali um rapazinho, né, passando um pano de chão, assim, né, no canto ali do templo, tirando a poeira. Aí olhou aqueles dois sacerdotes, né, e repetiu, bateu no peito dele: Senhor, Senhor, eu não sou nada, eu não sou nada. Aí um sacerdote cutucou o outro: olha lá, quem é que está dizendo que não é nada? Então, é uma coisa sutil, né? Vai depender aí também do quanto a gente está trabalhando com as ideias, tudo para pegar essas sutilezas, né? Essas sutilezas são muito usadas, inclusive, para enrolar os outros, né? Eu não sou nada, Senhor. E Jesus falava nisso, né? Aquela pessoa que fica fazendo, né, as orações de modo que os outros vejam, né? Se expondo, né? Para saber, né? Olha lá ele, é ele que vai lá na parede ali do templo, vai dar cabeçada, quer que todo mundo veja. Então, tem essas delicadezas. É claro que a gente vai ver isso, vamos ficar quieto quanto a isso, né? O que basta é você saber disso. Não vai sair espalhando uma coisa tão ruim sobre os outros assim, né? A coisa tem que lhe servir para a sua investigação e o seu entendimento, né? Mas é bom, bem lembrado, um bom guia para lidar, né? Eu disse isso até, né, nessa questão, assim, para consumo próprio, vamos dizer, entre aspas, no sentido de a gente se olhar mesmo, né? Nós estamos aqui estudando espiritualizado, Isso. que é isso, né? O que se entende por espiritualizado e tal? É para a gente mesmo, é um navegador isso daí, é um indicativo para a gente examinar. Isso, exatamente. Não se Porque, na equivocar. verdade, o que eu noto, Marcelo, é que, em geral, assim, né, quando as pessoas falam de conhecimento espiritual, elas, em geral, estão se referindo a universos mais sutis, né? E o que é matéria também, né? E tem uma troca ali, em geral, tem uma troca de interesses, né? Entre o bem-estar numa forma de existência mais sutil e uma troca que essa forma faria com o campo dármico. Mas o Vedanta, isso não é espiritualidade, né?
A espiritualidade do Vedanta é simplesmente ser, existência, consciência. Então, tem que saber lidar com isso também, até porque muitas vezes a pessoa está bem intencionada, né? Então, ela vai lá, fala aquelas coisas todas, às vezes ela mesma não está vendo a barganha que ela está propondo com ela mesma, né? Então, a gente vê isso e guarda para a gente. Se alguma pessoa vem conversar com a gente de boa vontade, aí a gente comenta, né? Com muito cuidado, né? Muito jeito. Né? Tem uma amiga minha que ela acha que espiritualidade é isso, são, né, os mestres ascensionados, tudo. Eu não estou fazendo esse comentário para criticar ninguém, né? Mas o Vedanta, para o Vedanta, isso seriam outros objetos sutis em Nitya, né? Seria a mesma coisa. Então, o nosso foco não seria esse. Aí, como é que você vai lidar com isso, né? Que a pessoa, ela se vê espiritualizada, mas para o Vedanta isso não é espiritualidade, né? Então, fica aquilo que o Marcelo colocou, né? Você pode usar aquela lente lá dos 5 graus de devoção, você vai conseguir colocar aquela pessoa, né, para ajudar no seu lidar com ela, você entende mais ou menos aonde ela está, né? Isso pode facilitar o diálogo ou não, aí depende muito, né, do que está ocorrendo ali, dos interesses mútuos, se a pessoa tem interesse em ir de um modo diferente ali, né, abrir um pouco de mão daquele monte de representações sutis, benéficas e avançar um pouco mais. Mas tem que ter muito cuidado, né? Eu, volta e meia, eu tenho que tirar o corpo fora porque eu não sei como lidar com isso, né? Você tem que ver as, as injunções astrológicas. Sim, mas não é, eu concordo, mas não é o meu objetivo, né? Não acho ruim ver injunções astrológicas. Mas, no fundo, no meu dia a dia, eu estou fazendo nididhyasana, né? Eu não estou interessado nas injunções astrológicas, né? Como é que eu vou explicar isso para uma pessoa dessa? A gente tem que ter um jogo de cintura aí, daí reza para Deus e vê o que acontece, né? E vê o tipo de jogada que Ishvara vai te passar, pô. Você tem que estar disponível, vai saber, né? A gente sabe de si, né, direto ou indiretamente, mas a gente não tem esse traquejo, né, muitas vezes no campo dharmico. Então você tem que estar disponível para ver aí o que chega em você, né, como é que vai lidar com isso. Esse Não, assunto é delicado, lidar com gente assim, dessas vertentes espiritualizadas é muito delicado, é muito difícil. assim, não é para compartimentar, rotular, fulano tá no Uhum, estágio 1, 2, 3, 4, 5. Não, não para isso. uhum, Pelo contrário, assim, é até para a gente fazer uma autoinvestigação de saber, de se ver no passado, uhum, quando você passou por aquilo ali também, na verdade. uhum, Nesse sentido, que eu digo, exatamente. entendeu? Para ver. E aí, como você disse, a gente vê que fase que a pessoa está de espiritualidade, vamos dizer, de devoção, de grau de devoção. Como que eu era naquela época, né? O que como avançar em algum ponto? Não, não tem, então deixa lá, deixa ela passar por, né? Se Ishvara colocou ali, quem sou eu para querer? Uhum, exatamente. É o ego que vai querer interferir, né? Seria isso. Então, é para consumo próprio, entre aspas, vamos dizer. É para uma É autoanálise mesmo, vamos dizer. é uma alta análise. Mesmo porque, às vezes, a gente vê alguns rabichos que a gente ainda tem, né? A gente ainda tem, assim, algum deslize, alguma coisa que não foi bem vista, aí você, olha Sim, lá, lógico que tem. né? O cara, ele consegue pescar no outro, né? Se ele está investigando mesmo, ele vê, pô, ali, de repente eu tô com isso aí também. Não é a projeção que a gente faz É quando legal. vê no outro, a gente está, na verdade, é a projeção que a gente está fazendo. É isso mesmo, Exatamente. serve como uma referência. Está me Perfeito, incomodando aquele perfeito. comportamento do outro, então vou me investigar. Exatamente. Porque Se tudo, está se né? tá Se a incomodando, tem vida alguma coisa ali. se Ishvara, né, te colocou ali aquela situação, é para você trabalhar, na verdade. Sempre, Exatamente. sempre, né? Toda situação que é colocada é para a gente se auto-investigar. Aí, quando a gente começa a entender isso, começa a trabalhar isso, é aí que a gente tem condição de realmente resolver esse pagode aí.
Isso que você colocou, né, de que toda situação é uma oportunidade aí, né, que isso dá para a investigação. O investigador realmente ele pode partir disso aí como 100% verdadeiro. Se partir disso aí, vai aproveitar bem. Vai aproveitar bem. Não tem jeito. Se está acontecendo contigo é porque tem a ver contigo, tem alguma coisa que pode ser que você tenha que olhar, né? A pessoa ela parte desse O pressuposto, sistema é isso é bem perfeito, não válido. tem, é isso mesmo, é para isso mesmo. É que a gente O não vê esquema. assim, a gente tem que começar a entender isso, né? E agradecer, dar graças a tudo. Então, você começa a agradecer a oportunidade. Então, eu estou começando a observar isso e falar, meu, às vezes tem coisa que não, você não quer mexer, mas aparece, você não gostaria de estar naquela situação, fala, não, peraí, se foi colocado aqui, eu preciso trabalhar isso daí. Então, eu tenho que dar Uhum. graças a isso daí, eu tenho que ser grato a essa situação. É Exatamente. uma É isso oportunidade, né? mesmo. É isso mesmo. É um modo de compreender que funciona 100% das situações. Se partir disso aí, você está mais alerta, né? Está mais disponível para ver alguma coisa. Muitas vezes, a gente tem essas categorias, como o Marcelo falou, não é para ficar descrevendo o outro em última instância, é porque nós somos multifacetados, né? E às vezes a gente tem vários fios desencapados em vários níveis, né? Isso aí ajuda muito na autoinvestigação. E, em última instância, é para a autoinvestigação tudo isso, né? Em última instância, é sempre isso. Se você está em toda situação que existe como um investigador, aí você está compreendendo o que é o Jnana Yoga. Aí você está entendendo o que é aquilo. Aí você realmente dá graças a Deus. Você vê, puxa, é isso mesmo, porque, afinal de contas, o que foi dito aqui, né? O esquema não tem furo. Né? Não adianta. O campo dármico não tem furo. Não adianta achar que ele tem furo. Não tem furo. É muito preciso. Né? Então, aí o cara dá graças a Deus. Pô, que bom que eu estou aqui e eu estou conseguindo compreender qual é o meu papel aqui de verdade. Né? O seu papel aqui de verdade é ser um investigador, né? Em qualquer situação, em qualquer contexto, qualquer carga emocional. Se partir desse pressuposto, já está dando um cartão de boas visitas muito bom, muito preciso, né? E muito de acordo com a precisão do campo dármico. Né? Não há erro, não há furo. É sempre uma oportunidade. Muito bom, Marcelo. Pô, muito bom. Os comentários que aparecem aqui nesse grupo são muito bons, são muito práticos, né? Você tem que usar isso de modo prático, senão para que serve, né? Ficar lendo um monte de versos maravilhosos, comentários precisos para quê, né? É porque tem que aplicar. E aí, como a gente vê, a aplicação é total, é incrível isso, né? Incrível não, né? Incrível porque eu peguei um monte de coisa e não servia para nada, porque, na verdade, deveria ser tudo assim. Teria que ter uma aplicação, ué. Vou ficar girando um monte de objeto sutil que não serve para nada na cabeça. Os objetos sutis que o Vedanta te dá, eles são altamente eficazes, eles são de alta precisão, né? São recursos elaborados em Mitya para lidar com problemas em Mitya, né? É o antídoto feito da mesma matéria do veneno. Por isso que é o antídoto. Senão, não teria efeito, né? Muito bom, muito bom. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre isso aí que a gente andou comentando? Então, são observações muito preciosas, né? Muito eficazes no Nididhyasana, inclusive. Bom, então vamos seguir aqui. Verso 46. Aí o diz o Narada: quem vai além de Maya? Quem vai além de Maya? Apenas aquele que abandona as associações materiais, serve aos sábios e se torna altruísta. Bom, vamos ver os comentários, porque isso aqui dá margem para muita coisa. Maya, a causa do samsara, que é a crença de que a realidade é uma dualidade e que os objetos contêm alegria, é uma força maravilhosamente inteligente.
né? Maya é estupenda, Maya é perfeita. Ela é uma poderosa sedutora que faz o mundo parecer atraente e faz o mundo parecer estimulante. No Gita, Krishna, o ser, tá? Aqui é o ser, adverte, abre aspas. O que diz Lord Krishna? Esse meu divino Maya é um poder inerente ao ser, composto pelos 3 gunas, é de fato difícil de compreender. Somente aqueles que se entregam a mim o atravessam. Bom, é difícil mesmo. Você vê que, inclusive, estabelecer a natureza de Maya é dificílimo, né? E Maya, por que a gente sabe de Maya? A gente sabe de Maya por inferência, né? A gente não vê Maya em atuação. A gente vê os resultados da atuação de Maya. Os resultados da atuação de Maya estão nos seus sentidos e também estão na crença que muitos experimentalistas têm em relação aos sentidos dele. Tudo isso é resultado de Maya. E Maya também tem a ver com esse mundo de formas e nomes. Então, não é só a ilusão em si, né? É uma força espetacular, não é só uma força que te ludibria, né? Ela está por trás da própria manifestação em si, né? O Ramana Maharishi ele definia isso, né? As pessoas perguntavam o que era a Maya, como não dá para definir Maya mesmo? Aí o Ramana dizia, a Maya é o misterioso poder inerente ao ser, indissociável do ser, né? Mas é um poder do ser. Então, ele encerrava assim. E a gente viu no Panchadasi discussões bastante extensas sobre qual é o melhor enquadramento de Maya para os nossos propósitos, né? Aqui no Jnana Yoga, inclusive no Karma Yoga. Então, eu vou ler de novo esse primeiro parágrafo. Maya é a causa do samsara. Maya, ela apresenta, né, devido ao próprio desenho dela e devido ao fato do indivíduo não estar ciente, não estar com discriminação em relação à posição dele, realmente o samsara, a gente pode definir como uma crença, né? Aí vem aquela pergunta, mas como é que essa crença surgiu? As pessoas sempre têm essa pergunta. Tudo isso decorre desse poder, né? A gente realmente não consegue explicar como é que isso surge, por que é assim, né? Samsara é uma crença, né? É uma crença, não tem como escapar disso. É uma crença com profundas implicações psicológicas. É a crença de que a realidade é uma dualidade. Eu sou este corpo-mente, e ali é o mundo com a pessoa religiosa. Tem Deus também, então o que é a dualidade? Eu, Jagat, mundo e Ishvara. E que os objetos contêm alegria, né? É uma força inteligente, ou seja, ela sempre tem resposta. Em termos de manifestação em Mitya, Maya sempre te dá opções, em geral, para que você permaneça vendo as coisas como você vê habitualmente, a não ser que você as investigue de modo diligente, como preconiza o Vedanta. E ela é uma poderosa sedutora, porque ela te apresenta um monte de objetos que parecem personificar, em última instância, o amor e a felicidade, que, no fundo, são você, não são os objetos, né? Então, Krishna diz, na verdade, que para você atravessar Maya, você tem que se entregar a Deus. Essa que é a verdade, né? Você vai ter que levar em conta Deus mesmo. E vai ter que não só levar Deus em conta, você vai ter que se propor a seguir as sugestões do ser, né? As sugestões, vamos dizer, as sugestões de Ishvara, que aparecem como a própria escritura, que é uma modulação de Ishvara sobre Ishvara também, né? E sobre todo o contexto ali em volta, né? Conhecedor do campo e o campo. Fundamentalmente é isso. Então você se entrega a isso, você se entrega de várias formas. No nosso caso, nós nos entregamos através do estudo das Escrituras, né? Aqueles que se entregam a mim o atravessam. E o que o Vedanta tem a ver com isso? Tudo, né?
quando você está lendo Vedanta e aplicando Vedanta e compreendendo Vedanta, você está entregue a Ishvara. Você se entregou a Ishvara. Você está seguindo a visão que Ishvara apresenta do próprio campo dármico e daquilo que diz respeito ao Jiva. Então, aí vem as dicas do James, né? O James, como todo bom americano, ele é muito pragmático. Então, vamos lá, né? Isso aqui é impessoal, né? A gente, às vezes, vê algumas sugestões dessa, pode ficar um pouco incomodado, mas elas são impessoais, elas se destinam a você usá-las se você achar que elas têm realmente validade. Então, a meu ver, todas têm validade. Então, vamos lá com calma. Primeira sugestão aqui do James, né? Fique de olho em seus relacionamentos. Ele sabe o que está falando. Se os seus amigos preferem fazer compras e fofocar, trabalhar incessantemente, é um workaholic, ou farrear com entusiasmo, tudo é farra, sem que uma palavra sobre Deus escape dos seus lábios, é hora de encontrar novos. Associe-se com devotos sábios ou com investigadores comprometidos, aqueles investigadores como você, que estão interessados, né? Você conseguir se associar com um devoto sábio, está ótimo. Aí é o clímax da capacidade de associação de um jiva. Se Ishvara joga isso no colo dele, pô, graças a Deus, né? Literalmente. Então, segunda sugestão aqui do James. Olha só, isso aqui é delicado, por favor, não falem isso para ninguém, né? Isso aqui é um assunto de investigação, né? Fique longe de pessoas religiosas e espirituais que usam a autoinvestigação para promover suas ambições. Isso é muito mais comum do que a gente pensa. Alguns que são insuficientemente comprometidos com moksha, exemplos, tá? Exemplos, tudo é circunstancial, não é uma regra. Psicólogos, conselheiros pessoais, facilitadores em geral, coaches. Frequentemente é comum usarem o Vedanta para obter ideias que melhorarão suas carreiras, o que é considerado um uso inapropriado do conhecimento espiritual, da espiritualidade. Embora não seja o fim do mundo, é melhor usar Deus para desenvolver resiliência, né? Firmeza diante das dificuldades mundanas. Melhor você usar Deus como fortaleza do que usar Deus como uma bolsa de valores onde você vai oferir alguns lucros para a sua carreira pessoal, né? A espiritualidade é uma nobre busca mental. Nós sabemos aqui que é a mais nobre das buscas mentais humanas, destinada a obter as qualificações para a libertação, as qualificações que vão permitir a você entender o Mahavakya do Vedanta e assimilá-lo como conhecimento direto, né? E não para fazer o mundo funcionar. O mundo funciona bem quando você é uma pessoa desapaixonada, discriminadora, tolerante, dedicada, eu vou botar mais uma coisa, disponível, né? Desapegada. Então, não usar esse conhecimento para fazer um proselitismo dos interesses pessoais, das suas visões de mundo. Eu tenho uma visão de mundo XXX, e o Vedanta corrobora a minha visão de mundo nesse ponto. Pô, calma aí, cara pálida, o Vedanta não corrobora a visão específica de mundo em determinado ponto nenhum. O Vedanta é um meio de conhecimento completo, por inteiro, amplo, com todos os recursos que ele precisa para facilitar o aspirante a realmente compreender a sua verdadeira natureza, né? Então, olha, a espiritualidade ela é uma nobre busca mental, tá? Então, o Vedanta ele facilita, né? A gente usa o Vedanta aqui, né? A gente está estudando uma tradição ortodoxa de Vedanta, né? O Vedanta ele tem condição de te dar
ferramentas para que você obtenha as qualificações, né? A capacidade de ter um corpo sutil, devidamente aprumado, reluzente, límpido, para que o entendimento sobre você caia na sua cabeça e no seu coração de um modo indelével. O Vedanta ele é espetacular, ele é milenar, já liberou milhões de pessoas, tá? Agora ele não deve ser usado para fazer o mundo funcionar, né? Conhecimento desse não está aí para justificar as posições peculiares que temos diante do mundo. O que dizia Jesus, né? Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Não mistura, porque vai dar uma confusão danada. E para você sair disso depois, pode ser dificílimo, né? Tem muitas pessoas, né, na Índia, em outros locais, que usaram o conhecimento espiritual para isso. Isso deu uma série de implicações políticas graves. Eu não vou falar aqui as correntes, né? A gente não está aqui para isso, mas a gente tem muito exemplo disso. E quando a pessoa faz isso, ela deixa de usar o Vedanta para que o Vedanta serve. Né? Qual é o seu objetivo? Você quer se libertar das suas ilusões sobre o mundo? Ou você quer tornar a sua ilusão sobre o mundo uma coisa mais favorável? E diante do conhecimento do Vedanta, o que a gente vê, né? O que você chama de mundo é uma visão que você tem. Você quer usar o Vedanta para tornar isso mais agradável ou você quer se liberar das suas ilusões sobre o que você chama de mundo? Então, tem que usar o meio de conhecimento de um modo adequado, né? Então, é o que o Jamie... Eu assino embaixo aqui. Eu já reclamei muito do mundo. Depois de vários anos de Vedanta, eu acho que o mundo funciona muito bem. Tá? E o campo dhármico ele é um campo, em geral, muito favorável para vários tipos de atividades. Senão, as sociedades humanas sequer se desenvolveriam, né? Vamos ser realistas, né? Não é tão óbvio assim. Você vê uma linha de ônibus funcionando, as pessoas entram, passam o seu cartão, vão lá, né? Chegam nos seus objetivos. Olha, isso significa funcionamento harmônico, né? Então, o mundo, em geral, ele apresenta um quadro bem favorável para o funcionamento adequado das coisas, né? Então, o mundo funciona bem, muito bem, quando você é uma pessoa desapegada, desapaixonada, é uma pessoa discriminadora, né? Com capacidade de discernimento, é uma pessoa que não fica perseguindo os outros por supostas diferenças, né? Você é tolerante, você olha para a pessoa e você está... Ela tem a visão de mundo dela, ela tem as projeções que ela faz, tudo bem. Não quer dizer que sejam melhores ou piores do que as minhas, mas elas são o próprio parábola da karma meu que está aparecendo sob a forma daquela pessoa. Né? Vamos olhar esses movimentos como o nosso próprio parábola da karma. Né? E uma pessoa dedicada. Dedicada a quê? Dedicada ao seu objetivo, né? Que é o autoconhecimento. Essa é a dedicação. Número 3, reduza o seu senso de propriedade e autoria, né? Que são subreptícios, eles sempre aparecem. Por mais que você batalhe em cima deles, sempre tem uma nuance, né? É meu. A gente usa isso, né, no dia a dia, mas às vezes isso assume um caráter um pouco mais forte, né? Então, cada hora que você sentir um senso de propriedade e autoria, pensa em Ishvara. Isso é dele. O tal do mundo é um problema de Ishvara, ele que resolva isso, né? Esse Deus, ele mantém galáxias em ordem, cara, de fungos até explosões estelares. Quem é a gente para achar que a gente sabe alguma coisa a mais do que isso? Pelo amor de Deus, né? Isso é bom senso, isso é juízo, né? Veja você a si mesmo como um cuidador. Você é um zelador. Você está ali, né, em guarda provisória de algumas coisas que não são suas. E você está guardando essas coisas com uma coisa que não é sua, que não é seu também, que é um corpo. Né? Você não é um possuidor. Não, você não tem como ser um possuidor. Para reduzir a possessividade, para valer, né, para que aquela partezinha subreptícia dela que sempre apareça, conscientemente, treine-se para ver o ser em tudo. Treine-se para ver você em tudo, né? Tudo você pode reduzir a você, né? Mas você não é isso.
que você reduz a você. Né? Você não tem atributos. E essas coisas, no fundo, são você. Né? Não há diferença. Por trás de tudo, ou melhor, para um estudante diligente de Vedanta, na frente de tudo, o que aparece é o ser. Né? Uma tela, um vaso sanitário, um casal se beijando, uma mamãe com a criança, um avião arremessando bombas, não importa. Tá? A coisa é direta. Você está vendo ser em tudo. Na frente está o ser. É o que está te chamando mais atenção. Depois tem aí os desenvolvimentos de Nietzsche, aí tem o estudo do Dharma, é um outro assunto. Mas, antes de tudo, ser na frente de tudo. Se acostuma a ver o ser na frente de tudo. É o óbvio. Essas coisas só estão existindo porque elas são. Né? É exatamente o que você é, só que você é consciente disso. O seu karma, que ele é facilitado por Deus, que Deus gera esse campo propício para que você trabalhe o seu karma ele entra em um relacionamento contratual com ele, com Ishvara, quer você goste ou não. Encarnar em um corpo aqui é como fazer o registro em um hotel. Deus lhe dá o equipamento e lhe dá circunstâncias para resolver o seu karma. Mas, quando o seu contrato expirar, você vai ter que devolver tudo. Não é leasing, não é leasing. Você vai devolver tudo, você não tem opção de compra. Largar tudo. Não é leasing. Você não vai ficar com isso depois se você quiser. Não é seu. Não é seu. Você não gere isso, você não ordena isso. Um velho provérbio diz: gado, esposa, filhos e lar são o resultado de vínculos do nascimento anterior. Uma vez que a dívida é saldada, não há mais relacionamento, então o sofrimento neste samsara termina. Fecha aspas. Sua esposa e seus filhos, isso que você diz, minha mulher, meu marido, minha namorada, meu namorado, meu filho, minha filha, meu neto, são, na verdade, de Ishvara. São modulações de Ishvara, que nem você. Esposa e filhos de Ishvara. Embora isso possa ser um fato perturbador, e né? É, na verdade, mesmo sendo um fato perturbador, antes de ser perturbador, é um fato. Né? Então, você, pelo estudo, vai ter que aprender a tirar esse atributo perturbador. Não é perturbador, mas, em geral, parece perturbador. Use a devoção para desistir de apegos, não para obter coisas mundanas. A gente já viu, né? A gente está vendo nesse livro como é que a devoção ela organiza suas emoções. Emoções, no fundo, o que é o flutuar de emoções, gente? Não é um monte de tentativas de se apegar a objetos? Não é isso o que é a flutuação emocional? Né? Eu me apeguei ao objeto, pô, estou gostando, estou achando ruim, agora vem outro objeto, né? Então, através da devoção, você organiza as suas emoções, você joga as suas emoções agora centralizadas, focadas sob formas de devoção em Deus. Joga para Ele, isso tudo é dele mesmo. Né? O Gita diz, renuncie a todas as ações. Renunciar a todas as ações é entender que você não é o fazedor das ações. Quem é o fazedor das ações são os gunas através da carga kármica das pessoas. Né? Esses são os gunas. E através de Maya, do funcionamento, né, do universo, né, dessa projeção primária de Ishvara. Renuncie a todas as ações e busque refúgio em mim, né, a realidade não dual. Eu vou liberar você de todos os pecados, não se preocupe. Eu vou liberar você de todos os seus vínculos obrigatórios e da sua alimentação desses vínculos. Jogue todo o seu amor em mim, todas as suas emoções em mim, que eu vou esclarecer você. Né? Eu vou libertar você de pecar. O que é pecar? Pecar é reincidir na ignorância. Né? Eu sou esclarecido que uma coisa causa minha ignorância, o apego a um objeto. Aí eu vou lá e repito esse apego. Eu vou libertar, isso é pecar, isso é falta de atenção.
A palavra em latim, pecado, ela se refere à falta de atenção, é errar o alvo, né? É uma palavra que vem da técnica do arqueiro, né? O cara erra o alvo, né? Ele vai lá e, de novo, ele bota a alça de mira no objeto, vai lá e manda uma flecha. E ele passa várias vidas aprimorando a pontaria dele para acertar objetos. Realmente ele acerta. Só que o campo vai responder esse acerto de formas completamente diferentes do que ele está pensando, né? Então, essa devoção direcionada, né? Essas emoções, né? Aí tem aquela linguagem sublimadas, né? Mas a palavra certa é o seguinte: essas emoções, quando elas são compreendidas e direcionadas para o ponto certo, é isso que ele está querendo dizer aqui, elas começam, através da devoção, lhe dá a capacidade de você se liberar desses erros reincidentes, que no fundo são vínculos emocionais, né? Se as suas emoções estão arrumadas, você começa a se livrar desses vínculos. É bacana, porque nesse livro aqui entra a força do aspecto emocional, né? Que aparentemente nos primeiros livros do Vedanta não aparecia, né? O Vedanta trabalha muito discernimento. Agora está aparecendo. O que é que eu faço com minhas emoções? Dedique-as a Ishvara. Você não viu lá em cima a Narada dizendo que é melhor dedicar emoções ruins a Ishvara também? Dedica tudo a ele, né? Isso aqui é um trato emocional, né? A ciência da devoção é você saber pegar todo esse monte de emoções conflitantes, flutuantes, e entregar tudo para Deus. É isso que ele está querendo dizer, né? Busque refúgio em mim. É isso. Busque refúgio em mim. Entrega tudo para mim. A Ramana Maharishi tinha uma história dessa também, né? A Ramana Maharishi, a realização dele era tão fantástica que, mesmo sem ele ter muito conhecimento de Vedanta, ele acabava ensinando Vedanta. Era impressionante. Uma vez foi um indivíduo na frente dele, né? Se prostrou diante dele como um grande pecador, fazia coisas horríveis. Aí o Ramana ouviu. Depois de ouvir muito, e o indivíduo ficar cansado, aí Ramana disse: não tem problema, eu quero que você entregue todos os seus pecados para mim agora. Aí ele foi. Aí Ramana diz assim: mas você também, enquanto for entregando todos os seus pecados para mim, você vai ter que fazer também uma outra coisa. Você vai ter que entregar todas as suas emoções e todas as suas virtudes para mim também. Entrega tudo junto. Você não vai ficar com nada. A palavra dele foi essa. Você não vai ficar com nada porque, por quê? Porque você não tem atributo. Então, você vai entregar os seus pecados para Deus, entrega as suas virtudes, entrega as suas aspirações também. É tudo, não tem conversa, a realidade é não dual. Você não pode ficar selecionando uma coisa, faz isso, como esse indivíduo chegou ali, né? Quero me livrar do que eu acho que é ruim. Aí o Ramana disse para ele: não, você vai se livrar daquilo que você acha que é bom também. Então, manda tudo, eu quero tudo de você. Né? Olha que ensinamento, né? O que ele ensinou ali é Vedanta puro, né? Muito bacana, nunca esqueci isso. Né? Então é isso mesmo, né? A gente agora consegue captar isso e trazer para a gente, né? Renuncie a todas as ações e busque refúgio em mim, somente eu. Só busca refúgio em mim. E eu vou libertar você de todos os pecados. Mas é claro que eu vou libertar você de todos os pecados se você compreender o que está acontecendo. Senão você vai ficar um cara mecânico, você vai ficar um escravo do que eu estou te falando. Né? Deus não quer que você seja um escravo. Não faz sentido isso. Né? Então você tem que atuar em modo com discernimento, com entendimento. Né? Eu vou libertar você de todos os pecados, contanto que você entenda como isso ocorre, por que ocorre assim. Né? Não se preocupe, de novo, não se preocupe. Né? Entenda o que está acontecendo, confie. Né? Sempre aquela coisa do Vedanta, né? É fé e conhecimento, sempre trabalhando junto, o tempo todo. Alguém quer comentar alguma coisa sobre esses comentários do James, né? São muito bons, são muito Eu pragmáticos estava também. pensando aqui nesse renunciar, né, ao fazedor e
E é natural, assim, vir o pensamento de uma cultura cristã, né? Do arrependimento, né? Dos atos, né? E é uma identificação, né? Que a gente tem ainda, né? Da culpa, do arrependimento, e ao mesmo tempo você tem que entender isso, você tem que fazer essa renúncia, mas não achando que você vai dar um drible, e isso é no sentido de, não, eu vou me arrepender, eu sei que o que eu fiz não era eu, eram os gunas, né, as vársanas que estavam interagindo, então estou livre do Prarabdha e da karma, assim, tá facinho de... né? É uma manobra bem comum. Eu sei, então, isso que eu É bem comum. eu já ouvi falar isso daí. Eu estava pensando nisso daí mesmo, entendeu? Como que é isso? E você pensar assim, você está preocupado ainda, na verdade, você está identificado, é claro, porque você está preocupado o que há de vir ainda a favor. Será que eu Sim. vou zerar? Será que eu vou ficar? Então, o que isso é? A renúncia é entrega tudo e vai vir, se tiver que vir ou não, você não tem que se preocupar com isso, Uhum. é total desidentificação mesmo, entendeu? E vai acontecer o que tem que acontecer, ou não, vai ser do jeito que tem que ser. Né? Por isso que é só conhecereis a verdade, quer dizer, a fala do Cristo também é Vedanta Pois puro, é. né? A verdade Conhecereis vos a libertará, verdade vos libertará. entendeu? Várias passagens dele, você vê assim que é Vedanta que ele falava, né? É Ah, muito é. legal. Não é não dualidade É, total. totalmente. O evangelho ele é totalmente não dual. Hum. Totalmente. É impressionante. Isso que você falou é interessante, né? A pessoa que pensa como você falou, é como você disse, ela ainda está se preocupando, né? Que é o Quando ela pensa desse jeito, é porque ela salvo-conduto, está preocupada, cara. Senão é? ela não estaria pensando desse jeito. Isso, é um salvo-conduto para, ou como falam, um perdão dos pecados, né? Está preocupado, né? Está Será que eu vou preocupada. ser, vou ser castigado ou não? É É, identificado ainda. É interessante isso daí. É que é muito forte isso na gente, né? Essa cultura. Então, a gente está num processo de desidentificação e de trabalhar isso daí. Mas é interessante, é bom até ver isso, deve estar conseguindo ver isso já. pois é, cara. Quando o cara começa a ver, aí ele já andou a maior parte do caminho, né? Agora é só aplicar o conhecimento. E como você falou, né, Marcelo, é muito enraizado na cultura, né? Então, é uma das faces do ego coletivo que às vezes a gente fala aqui que tem um potencial de rolo compressor mesmo, né? É muito pesado. Pode ficar uma coisa muito pesada, né? No fundo, né, o perdão em si, ele é uma expectativa de aliviar o seu sofrimento, mas ele ainda é uma preocupação. Então, ele é uma ilusão também. Isso é muito surpreendente. Quem está pensando em querer ser perdoado por Deus é porque não está entregando tudo para Deus. Não, eu acho que É tem o que que o investigar e Marcelo ver falou aí. que foi uma atitude adármica. Ponto. É, e Compreendi. ponto final. Compreendi que está errado. Pronto. Né? Isso. Que eu não repita, que não reincida. Ponto. Não quero saber o que vai acontecer. Se vai, o que vai vir de lá para cá, vamos dizer. Que não existe de lá para cá, mas são linguagens duais para a gente poder. Aham. É verdade? Perfeito, perfeito. É isso mesmo. O Curso em Milagres, ele diz que o perdão é necessário, ele diz assim, o perdão é necessário e saiba que é a última das ilusões. Ninguém nunca pecou, mas você tem que entender que ninguém nunca pecou. Então, eu li isso há uns 15 anos atrás, eu não entendia nada disso, cara. Quer dizer, sim, você tem que passar pelo perdão, mas você vai passar pelo perdão quando você entender que é a última das ilusões. Ela fecha a tampa do baú. Pum! Pronto, acabou. Muito bacana, né? É aquilo que a gente fala, né? Parece que são nuances, mas não são nuances, né? São coisas de identificação muito fortes, né? Muito fortes. A pessoa que acha que ela precisa ser perdoada por Deus é porque ela ainda vê um senso de autoria, né? Ela quer um algo melhor. Então ela não entregou tudo.
não tem entrega total nisso, né? Tem é aquele cara, né, que só queria entregar para Ramana as coisas ruins, né? As boas eram a autoria dele, né? Isso ele queria ficar, né? As coisas ruins de autoria dele ele jogava em cima de Deus, mas as coisas boas de autoria dele, que ele achava que era a autoria dele, aí ele ficava com elas. Aí o Ramana, não, tudo, meu amigo, está achando que você não tem pitaco nenhum aqui, ó. Você tem que entender que você vai sair daqui zerado, limpinho, de tudo que você acha que é bom, de tudo que você acha que é ruim, né? É isso aí mesmo. É bacana isso, viu? Muito bom esse tipo de colocação aí, viu? Muito bom mesmo. É ver, né? Que aquele que quer ser perdoado ainda está se preocupando bastante, né, Marcelo? É verdade, é isso mesmo. Bom, eu vou ler só mais um pouquinho, né? Que eu estou vendo que é um comentário bem extenso, porque ele precisa mesmo, viu? Isso aqui é meio delicado, né? A gente também tem que ver o contexto, né, que foi escrito, né? O Narada é um sábio, muitas vezes são sábios que vivem isolados em locais, então tem um certo peso aí da cultura indiana, mas a gente vai entrar no sentido verdadeiro, né, que é o sentido subjetivo nisso, né? Que o Narada ele fala assim, bom, vá além de Maya, quem vai além de Maya, quem vai além de Maya? Aí ele continua a responder, né? Antes ele disse que era aquele que abandona as associações materiais, serve aos sábios e se torna altruísta. Aí ele continua, o verso 47, diz Narada, quem vai além de Maya? É aquele que evita a sociedade, ama a solitude, deixa de lado a crença de que existe segurança nas situações mundanas e transcende os gunas. Bom, por isso que tem tanto comentário aqui, porque precisa. O que o James está colocando aqui? Afaste-se de rituais e objetos cotidianos, como celulares e televisão. Já cabe algumas ideias, né? Hoje em dia, você se afastar, às vezes, de um celular, você não consegue fazer seus negócios. Se eu me afastar do celular, eu não sei como é que está o meu trabalho na vara do trabalho de Petrópolis, nem sei o que eu tenho que fazer. Então, a gente tem que sempre ir filtrando tudo isso. O James está falando o ritual de dependência que a gente tem em relação a isso, né? É outra coisa, ele não está falando do uso pragmático disso, né? A sociedade converteu luxos em necessidades. É muito bom refletir sobre isso, transformando a vida moderna em uma prisão chique. Você está numa prisão chique. É muito chique, muito maravilhosa, mas é uma baita de uma prisão. Não é incomum que uma casa de classe média tenha 3 TVs. Preocupamos-nos incessantemente com as armas de destruição em massa, né? Mísseis interbalísticos, essas coisas todas, né? Guerra biológica, enquanto lentamente morremos nas mãos de armas de distração em massa, numerosas demais para serem mencionadas. É impressionante, né? Quando eu tinha assim, uns 8, 12 anos, uma casa conseguia ter uma TV, já era uma grande coisa, né? Hoje em dia tem 3, 4, 2 vagas na garagem, e um carro para fulano, para cicrano, tem micro-ondas. Qual o problema disso, né? Em si, vocês sabem que o mundo não tem atributo, né? Então, esse monte de televisão não tem atributo, esses carros não têm atributo. Mas só o fato de você ter um monte de televisão em casa quer dizer que você está dando um atributo meio forte a esse tipo de tela. A cultura está dando um atributo meio forte, né, a esse tipo de objeto. Por isso que ele falou que a gente está negligenciando as armas de distração em massa. E são muitas oportunidades que são colocadas na nossa frente para que a gente se distraia. O que é se distrair? É quando a sua atenção clincha no objeto, ela dá um clinch, que nem numa luta de boxe, né? Quando vai lá e agarra aquele objeto. Então,
A gente tem hoje em dia muito recurso para distrair, para desviar a atenção. A pessoa, quando lida com esses recursos todos, ela tem que ter isso muito claro, né? Você tem aquela separação, né? Eu não acho que seja uma regra geral e nem o significado que eu vou dar aqui, mas tem esse comentário, né? Você é como se você estivesse entrando no shopping para comprar um chocolate, ou para comprar uma tela para o seu celular que quebrou, né? Uma proteção. Aí, no meio do caminho, você, que era para fazer uma coisa que ia durar uma meia hora, 40 minutos, você começa a se distrair, né? Aquele monte de objetos coloridos, aquele monte de lantejoulas, parece um monte de bola de Natal com vida própria, uma coisa muito estranha. O shopping é um lugar todo colorido, cheio de luzes piscantes. Aquilo é uma das maiores quantidades de informação por metro quadrado que eu já vi na minha vida. É uma coisa impressionante um shopping center. Aí o cara que era para entrar só para comprar uma tela de proteção para o celular dele, porque ela quebrou, ele passa lá a tarde toda, né? E isso ocorre também com muita coisa, muita notícia de TV. Por exemplo, eu gosto muito de noticiário, e com o celular eu me distraio demais nos noticiários. Então, eu tenho que ser muito vigilante, eu tenho que medir tempo, né? Como eu me distraio muito com o noticiário, eu estabeleço um tempo. Eu falo, não, eu vou ver essas notícias e dedico 10 minutos a isso. Por que eu tive que fazer isso? Porque às vezes eu passava horas vendo notícias. Olha só, que coisa mais louca. Como se isso fosse acrescentar uma grande coisa. Uma hora eu reparei, caramba, eu estou achando que o tempo não está sobrando para mim porque eu estou totalmente disperso nesse monte de notícia. Então, eu gosto de notícia? Eu gosto. Então, é um gosto que a sua personalidade tem. Tudo bem. Não precisa se perder no gosto, né? Não precisa tornar isso um vínculo, né? Você vai lá, seleciona, né? Vê as coisas que mais te agradam, dedica um tempo suficiente, né? E se dedica ao que importa, seja objetivo. Senão, a gente se perde nesse monte de distrações e a cultura da gente, ela realmente está muito especializada em produzir distração. Toda cultura que tem consumo de massa, ela faz isso. E a nossa, ela está se aprofundando bastante nisso, né? Então, você pode usar os recursos da cultura, contanto que você não se perca, né? Você pode usar os recursos de um mercado de massa, de um monte de bens, contanto que você não se perca neles. Por isso que o Vedanta ele insiste muito na objetividade do indivíduo, né? O indivíduo tem que ser um cara objetivo, né? Não dá para ficar se perdendo, né? Ele tem algo ali a executar, então ele vai lá e executa objetivamente, senão ele se perde, e hoje em dia é muito fácil se perder. Bom, dado o avançado da hora, já praticamente 15 para as 10, eu vou parar aqui, né, nesse parágrafo. A gente vai ler de novo esse verso 47. É bom, né? É bom porque esse verso ele vai dar muito pano para manga, porque a gente vai ter que adaptar ele um pouco para o nosso dia a dia, né? Vamos ter que ver ele de um modo bem pragmático. O que quer dizer esse monte de coisas aplicado à nossa época? Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa em tudo isso que a gente falou? Como sempre, é tudo muito denso, né? O Vedanta é muito denso. Querem comentar alguma coisa? Estela, Irene, Celiane, Henrique, Silvânia, Cardoso? Vocês estão com alguma ideia? O bacana é que a pessoa veja isso e aplique realmente no Nididhyasana dela, né? Porque a gente já está partindo do pressuposto que a pessoa já está absorvendo, né? Ela está no Manana tirando dúvidas, né? Então, a base aqui é o Nididhyasana, né? É você aplicar isso, ver como é que você vai investigando, como é que você não se perca nessa miríade de objetos. Esse é o problema. Se perder na miríade de objetos por vício, porque a gente já sabe que eles não dão nada, mas a gente escorrega de novo, porque a gente já viu aqui que o sistema tem uma inércia muito poderosa, né? É uma maravilha de Maia. Toda vez que você cai em pecado, entre aspas, dá uma saudação a Maia, cara, o negócio é muito bem feito.
Olha como é que faz a gente de trouxa. Mesmo você sabendo, você leva um drible atrás do outro. Quantos dribles eu levo, cara, no dia? Eu fico surpreso. Aí eu olho e digo assim, caramba, a coisa é muito bem feita. Nossa, até ajuda a gente a ver o tal do outro, né? O outro cai tanto quanto a gente, né? É muito hábil, é tudo muito inteligente, é muito hábil, muito bem feito, né? Então, cada drible que você levar, faz uma prece a Maia. A Pô, bela, a senhora é boa inteligente, mesmo, hein? a bela e inteligente ignorância, como diz o James, né? Exatamente. É bem profissional, era bem perfeita, né? É impressionante, cara. É magnífica, eu diria, né? Bacana no Vedanta que a gente para de considerar as coisas mal, né? E a gente começa a ver que o negócio é todo muito bem feito, né? É a gente que tem que aprender a lidar com isso, né? E não ficar achando que é um problema. Tantas vezes as pessoas dizem, né? Maia é um problema, Maia é um demônio. Não. Vamos ser sinceros, a gente está numa aula de Vedanta, né? Você que é um inepto. O Isso. indivíduo se Ué. complicando. Ela é o que ela Ué, é e como tem que ser. É você, só Maia sempre foi nós que assim. queremos julgá-la, só isso. Pois é. Maia sempre foi assim. Você é que tem que usar o Vedanta e desenvolver recursos para lidar de um modo objetivo, de acordo com o seu objetivo em relação a isso, né? Você está lidando com um sistema formidável. Não se esqueça que o seu corpo sutil também é um subproduto de Maia. Então, Maia te dá um computador espetacular sobre qualquer aspecto e ainda parece com as escrituras de Ishvara e um professor como e uma pessoa como o professor Arlindo, professor James Schwartz, professor Dayananda Timayananda. Puxa, caramba, é muito recurso. É muito recurso para você se complicar e muito recurso para você se descomplicar também. Então, vê bem o que você está querendo, que o que você está querendo você vai receber. É aquela coisa, né? Vê o que você pede para Deus aí, porque tu vai receber de um jeito ou de outro. Tá beleza então, gente? Né? Vamos dar uma refletida aí no que a gente leu aí, que esse livro ele vai ficando cada vez mais denso. Ele tem essa peculiaridade, vai ficando cada vez mais cheio dele mesmo, né? Tá joia, então. Então, até breve. Né? Assim esperamos, mas a gente sabe que ocorre o que ocorre, ponto final. Tá joia? Então vamos lá, Marcelo. Om Purnamada Purnamidam Purna Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishate Om Shanti Shanti Shanti. De novo, gratidão a Ishvara, gratidão a Vedanta, a essa Sampradaya maravilhosa, milenar, ortodoxa, rigorosa, completa. E gratidão a nós mesmos por estarmos aqui, gratidão a tudo. E vamos que vamos. Mais uma vez, um grande prazer estarmos aqui, belos comentários. É isso aí, gente. Tudo de bom. Aí, a coisa da doação, né? Se você acha que vai doar, doe. Se acha que não tem que doar, não doe. E doar ou não doar não vai mudar nada de você em relação ao que você tem que receber aqui nessa Sampradaya como estudante dela. Tá bom? Fiquem livres. Já que já são livres mesmo, aproveitem. Tá joia, gente? Tudo de bom para vocês. Uma ótima noite. Saudações. Eu quero aqui deixar um pequeno testemunho. Através do estudo do Vedanta, com os ensinamentos sendo esclarecidos especificamente pelo professor Arlindo Nagar, foram canceladas em mim algumas noções que eram relacionadas com a ideia que eu tinha a respeito de alcançar algo que representasse uma grande realização espiritual. Então o Vedanta fez com que, pela compreensão, a minha mente
ela abandonasse o papel de buscador espiritual. E isso para mim foi um marco inicial para uma outra relação com o processo de desenvolvimento espiritual, do qual, saibamos disso bem ou mal, é um processo que fundamenta a vida de todos nós. E eu digo isso para estimular todos aqueles que chegam no Vedanta Brasil e entendem que podem se beneficiar da profunda imersão direcionada para o autoconhecimento que é promovida nesse grupo de estudos, que é um grupo que existe graças ao trabalho altruísta do professor Arlindo Nagar, suportado também pelo trabalho voluntário de pessoas que contribuem para a manutenção do grupo de diversas maneiras. E entre as várias formas de contribuir com esse trabalho, as contribuições regulares em dinheiro, elas são necessárias. Então, se você se beneficia do trabalho desenvolvido no Grupo de Estudos Vedanta Brasil, faça uma contribuição. Qualquer quantia é muito bem-vinda. As informações para transferências em dinheiro ficam disponíveis na seção Avisos do nosso grupo no Facebook e serão colocadas na descrição desse vídeo aqui também. Namaskaras.